Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar nas palavras do apóstolo Paulo registradas em 2 Coríntios capítulo 7. O verso 1 diz que a vida do cristão deve ser de santidade, pureza e temor do Senhor. O verso 2 diz que a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Vivamos como Paulo, amemos as pessoas e sejamos justos e bondosos com elas. Nos versos 3 e 4 é dito que os coríntios estavam no coração de Paulo, por isso ele era franco com eles e desejava ardentemente a salvação deles. Paulo não procurava fazer média, como se diz, simplesmente para agradar as pessoas. Ele era honesto e sincero para com elas, porque assim poderia fazer com que elas repensassem sua conduta e buscassem de Deus o arrependimento, a santidade, mudassem de vida. O verso 6 afirma que Deus conforta os abatidos. Busque a Deus se estiver sofrendo, se estiver passando por um momento difícil. Creia nesse verso, creia nessa promessa que diz que Deus é aquele que está do lado dos sofredores e conforta aqueles que precisam de conforto. Verso 8, Paulo foi firme em suas repreensões aos coríntios, porque os amava e não queria que eles prosseguissem no caminho da destruição. Verso 9, Paulo se alegrou com o arrependimento dos coríntios, assim como Deus se alegra quando nos arrependemos e voltamos para Ele. 10 e 11, Deus permite que nos entristeçamos para que nos arrependamos e vivamos. Já as tristezas do mundo nos levam ao desespero e à morte. Deus age sempre em nossa vida com propósitos salvíficos, visando sempre nosso bem-estar eterno. Ele quer que nós sejamos salvos e, às vezes, usa situações difíceis, momentos tristes, para fazer com que pensemos em nossa situação diante dele, para fazer com que nós repensemos, talvez, uma conduta, um caminho errado em que estamos, talvez, ali caminhando, trilhando, para que possamos voltar atrás e entender que somente com Deus podemos ser realmente felizes. Deus age em todas as coisas visando sempre o nosso bem eterno. Não se esqueça disso. E lembre-se de que, como o próprio Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verso 14, mesmo que os coríntios tivessem tantos defeitos, Paulo falou bem deles para Tito. Essa é uma grande lição. Nunca falemos mal da igreja ou dos irmãos. Que de nossos lábios sempre saiam palavras positivas, palavras boas, palavras de encorajamento e de edificação. Verso 16, Paulo diz: alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Isso é reforço positivo. Devemos agir assim com as pessoas, com os nossos filhos, exaltar sempre as qualidades e não os erros. Esse é um capítulo muito bonito também. Aqui nós vemos que por meio de Paulo, Deus ilustra sua maneira de agir conosco, com firmeza, mas com amor, visando sempre nossa salvação eterna. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz na presença desse Deus que nos conforta em meio às tribulações.